Infelizmente a nossa sociedade é feita disso, é feita de De bons pessoas. e pessoas, não dá nem para dizer pessoas boas ou ruins, bem intencionadas ou não, né? Então Tá, é é complicado ser humano, ser essa humano. é Agora, ser humano, agora, na realidade, quando eu tá? digo isso, quando eu falo desse Eu negócio. só assim, ó, Ah, eu acho que para meio que a gente ir encerrando, não, tá? Não, eu senhor. sei, não, mas para mim tentar encerrar, tá? Eu acho que eu tenho uma coisa que eu acho que para mim assim é uma coisa que eu tenho trabalhado bastante sobre isso, tá? E até a gente pode conversar um pouquinho mais. Os ideais, até eles podem ser pacíficos, eles podem ser bons, mas a história, como é que ela se dá, ela é violenta. Então, infelizmente, a gente está aprendendo ainda muito mais por causa da violência, tudo aquilo que nos tira o direito de escolha, do que pelos nossos ideais. Às vezes as pessoas erram, sim, mas elas estão com boa vontade. Mas, infelizmente, a história é uma violação. Hum, tá, eu penso que a coisa mais importante da redução de danos, na época que eu trabalhava com toxicômano, era dar visibilidade ao que estava escondido. Era falar do não dito, falar daquilo que não que se queria ver. Colocar na. E essa era a maior função, sabe? Esse era, digamos assim, a cereja do bolo. E aí a coisa foi se expandindo e realmente foi entrando em outros terrenos, evidente. Foi entrando no terreno principalmente do tratamento, que aí se perdeu. Porque quando você. Eu me lembro uma vez que fui dar uma palestra para adolescentes sobre prevenção de DSTs, sexo seguro, iniciação sexual. A psicóloga ia falar sobre isso, então aquela adolescente toda lá, todo mundo animado, muito mesmo, era num estádio, assim, no ginásio, né? E eu falando normal. Aí de repente, lá em Curitiba, aí de repente no final eu falei assim, olha, os postos de saúde distribuem camisinhas, então assim, acho importante vocês pegarem, irem, pegar, né, de graça, todo mundo, né, tem que ter sua camisinha para o momento que precisar, de repente, significa que vocês vão usar, mas é importante ter isso aí. Aí depois da palestra, eu estava lá conversando com os professores, todo mundo, aquele bando, daqui a pouco lá vem uns 5 adolescentes revoltadíssimos. Não tem camisinha nenhuma, eles não querem dar camisinha pra gente. Você disse que podia dar, não sei o que lá, e eles não querem dar, porque diz que a gente não tem 18 anos. Os guris com 16 anos, tudo já grande, sabe? Aí eu falei assim, poxa, mas eu não tenho culpa nenhuma, nem morar aqui não moro, mas assim, eu tô falando como da Secretaria de Saúde do Estado, a gente tem esse tipo a gente dá para os postos para eles darem para quem pedir. Ah, eles disseram que não sei o que lá, e tava. Eu digo, ainda bem que já acabou a palestra. Mas ó, essa incoerência, entendeu? Às vezes se você tem um programa, como era a questão da redução de danos, que eu vi muito isso, então, vai lá, né, aí de repente o cara fala assim, agora eu quero me tratar, agora eu quero, né, uma internação, eu quero desintoxicar, eu quero ir para não quero ficar aqui desse grupinho, não, eu quero ir realmente fazer tratamento. Não tinha, Tá, então né? Não tinha o que fazer. deixa eu te Aí, responder essa tua provocação de várias formas, tá? É, teve numa cidade que eu não vou dizer o lugar, que foi caso de polícia, porque o usuário ele queria se proteger, mas ele não queria a camisinha, mas ele estava fazendo os injetáveis junto com uma galera, e era carnaval, e o bicho ia pegar, e ele pegou no desespero, foi lá na Secretaria de Saúde, lá no 24 horas, lá, pelo amor de Deus, a gente vai agora fazer aqui, não sei mais o que lá, a gente quer seringa pra gente não, né, a gente não passar e não chamaram a polícia. O cara ficou tão puto da cara que espedrejou o, o, o posto, né? E foi lá nos cobrar.
Tá, pô, qual é que é aí vocês? Então, a camisinha até que foi tranquila essa tua aqui, assim. Aí o cara foi cobrar lá de um jeito, né, bem complicado. É, então, assim, teve também, eu acho que falando dessa coisa que é difícil, agora há pouco que assim estavam falando sobre masturbação, teve um vídeo aí, agora há pouco aí, que proíbe, não proíbe, é um tabu. E às vezes tem o seguinte, dá camisinha para as crianças começarem a brincar, mesmo que não caiba no pênis, porque um pênisinho não é. Eu tinha um problema que não existia camisinha, só existia camisinha para adulto, não existia camisinha para adolescente. Então tem coisas, olha só, tá? Através de um problema que vem sendo discutido, tá? Atualmente hoje você é capaz de encontrar camisinha para adolescente, camisinha para criança, que elas estão um número menor e coisa que não existiu antes. Uma outra maneira de poder enxergar essa mesma problemática que você traz é bem essa mesmo assim, o que é a de minha responsabilidade, o que é a responsabilidade do governo. Às vezes as pessoas chegarem e voltam, tu me disse, como mamãe, tu me ensinou, calma aí, gente. Tá? Tu pode vir aqui realmente cobrar, eu acho que é direito delas, mas elas têm que notar, olha, a gente tentou, vamos fazer uma releitura disso. Para mim seria maravilhoso se esse adolescente fosse lá, te procurasse depois e dissesse, puxa vida, a gente foi lá e eles não quiseram nos dar porque a gente não tinha 18 anos, para lá, não tinha do nosso tamanho, não sei o que lá, e nós, através da tua fala, vamos nos organizarmos e vamos... tu vê como é que... Não vamos colocar a culpa no adolescente. Não vamos colocar a culpa no adolescente. Sim, mas é divisor de fazer isso. Exatamente. Então, assim, ó, existe um funcionamento que ele é patriarcal, existe um funcionamento que é matriarcal, que a mãe tem que dar resposta, que o pai tem que dar resposta. Sim, isso aí é certo. Tá? Então, quando eu estava conversando assim numa escola, então estava conversando, vem cá, quando vocês estão aqui hoje em dia, tá? Eu fui fazer uma palestra para a quarta, terceira série, né? E segunda série, então, aqueles pirralhinhos. Então, eu estava conversando, bom, hoje em dia vocês são cobrados, porque vocês têm que fazer o tema, vocês são cobrados porque tem que tomar banho, os pais de vocês e os professores cobram que você tem que escovar os dentes, que você tem que frequentar, que tem que ficar quieto. Agora a professora já teve que berrar várias vezes com vocês, porque vocês estavam... Então passa um determinado momento, toda que é a vida de vocês, que nós, adultos, nós, sociedade, né, vamos tentando construir do jeito que a gente sabe, do jeito que a gente aprendeu, a como educar vocês. Mas vai chegar um determinado momento que a responsabilidade já não é mais do professor, do pai e da mãe. Vocês vão ter que estudar porque é importante. Vocês vão ter que tomar banho porque é importante. Vocês vão ter que se organizar porque é importante para vocês e para a sociedade. Vocês não tem que mais ficar esperando, botando culpa. E, por causa da minha professora, porque do meu pai, porque da sociedade, por causa do meu governo. Né? Então, mudarmos essa mentalidade, para mim, é bárbaro. Agora, para isso acontecer, nega... É a mesma coisa que você falou da mulher do sabão, da professora Leonora. Você falou assim, o sabão, não sei o que lá. A mulher é a mesma coisa, a camisinha seria o